aprove Deus, dentro da formação da Bíblia Sagrada, do cânon sagrado, que essas cartas viessem ao nosso conhecimento. E essa carta escrita por Paulo estava escrevendo a uma igreja específica. Porém, o ensinamento inserido, sobretudo nesse texto que nós vamos ler, é extensivo a nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, que servimos a Deus hoje, que serviram há um tempo passado e que vão servir até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas ela serve também para a nossa igreja local, serve para nós hoje. Então, apesar de uma recomendação, Paulo fazendo se tornou parte da Bíblia Sagrada e era direcionado a uma igreja específica, mas que se aplica também a nós, como igreja do Senhor Jesus, que nos pretendemos servir ao Senhor. E diz assim a Bíblia Sagrada: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E o que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E os que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos os apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Quantos podem dizer amém? Amém. Feita esta leitura, eu gostaria de dizer que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E quando nós nos tornamos membro deste corpo, importa que todos nós temos uma função. Porque Deus não chamou ninguém, não comissionou ninguém, não trouxe para o seu redil que não tivesse uma função. Por menor que ela seja, talvez na nossa visão, você veio aqui nesta noite para que você reconhecesse que Deus tem um chamado específico para a sua vida. E que apesar de nós sermos muitos, existe alguns trabalhares de Deus na nossa vida. Existe um trabalhar que Deus quer exercer nosso para nós mesmos. Existe um trabalhar de Deus que Deus requer nosso para o mundo como um todo. Existe um trabalhar de Deus que Deus quer nosso também para o exercício do trabalho da igreja. E eu falo aqui igreja local, porque Deus, Ele nos comissiona, e no modelo que nós nos adequamos a servir a Cristo, buscando o entendimento daquilo que é o melhor para a nossa vida cristã e uma vida sadia cristã, o Senhor nos aproximou uns dos outros para que, congregando, nós pudéssemos aperfeiçoar o dom que Deus nos entregou. Tanto é assim que o Senhor nos recomenda que quando nós nos reunimos, cada um tenha uma determinada função. Alguns tenham salmos, alguns sejam profetas, e que cada um cumpra uma função dentro do
do exercício do nosso ministério pessoal que nós entregamos para a igreja. Eu me lembrei aqui de um testemunho, não é muito especificamente aquilo que eu gostaria de falar, mas um determinado irmão, já um tanto quanto idoso, ele questiona a Deus. Isso é o testemunho dele pessoal, e eu quero entregar aqui, você avalia aquilo que ele contou. É um testemunho pessoal, nós não estamos falando aqui daquilo que está na Bíblia Sagrada. Estou contando, abrindo um apêndice aqui, vou contar um testemunho. Esse irmão, ele reivindica ao Senhor que a casa dele está gotejando dentro de casa. E ele fala: Senhor, quantas congregações eu construí com as minhas próprias mãos? Pedreiro de ofício, um irmão muito esforçado na casa do Senhor, pastor da nossa igreja. E ele, no meio dessa oração, ele falou: quantas vezes você trabalhou para a igreja, quantas vezes você trabalhou para a minha obra? E ele parou ali por um momento e falou assim: eu achei que era a mesma coisa, né? Então nós temos um exercício daquilo que é o nosso ministério pessoal, que nós oferecemos para toda a coletividade. Nós temos também um ministério pessoal que nós entregamos na igreja, e são coisas distintas. Mas o nosso corpo, ele é um corpo completo com diversas funções, e que essas funções se aplicam tanto para nós mesmos, quanto para o nosso mundo exterior, quanto para nós como igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu ouso dizer nesta noite que nós queremos trazer isso de uma forma sucinta, breve, mas dentro da direção daquilo que o Senhor Jesus nos deu para a meditação nesta noite. A primeira dessas coisas é pensar que Deus não erra. Tá, mas o que isso significa? Significa dizer que Deus, quando te chamou e te formou, Ele formou de uma forma específica, única e exclusiva. Porque ainda que nós tenhamos filhos gêmeos, eles sejam univitelinos, eles têm opiniões diferentes, têm experiências diferentes, porque eles não vão conviver sempre juntos, né? Mas um certo momento da sua vida, ou ele é alimentado primeiro, e ele tem diversas experiências distintas uns dos outros. E dessa forma, Deus acaba formando cada pessoa com um instinto, com uma forma, com experiências novas e diferentes. E Deus nos fez únicos e exclusivos. Então Deus formou você exatamente para a função que você tinha de cumprir. Ainda que nós dizemos assim: olha, se você sair, Deus vai levantar outro para o seu lugar, para que cumpra a função que você deveria cumprir naquele determinado tempo. Mas a segunda coisa que eu quero dizer é que cada um tem o seu lugar. Deus tem um chamado específico a cada um de nós, e Deus entregou a nós experiências para que nós cumpramos uma determinada função, seja na nossa casa, e eu quero dizer aqui, para nós especificamente, aqui como igreja do Senhor, atendendo aqui na Moca. Deus tem uma função para nós, e nós não ocupamos o espaço de absolutamente ninguém. E o mistério é tão grande que do corpo de Cristo que é exercido dentro da igreja, que à medida que nós vamos agregando valores, nós vamos crescendo em graça e em conhecimento. E nós nunca diminuímos, e nós nunca dividimos, e nós nunca separamos, mas nós crescemos no Senhor Jesus. Então, apesar de nós termos funções diferentes, o Senhor vai criando novas circunstâncias para que a obra dele seja aperfeiçoada nesse lugar, através da sua vida. Então, a vontade de Deus para você é que a obra dele possa ser abençoada através da sua vida, porque há coisas específicas que Deus deseja fazer através de você, e as coisas que Deus quer fazer através de você, não sou eu quem vou fazer, não é o pastor desta igreja, com todo o respeito que nós devemos ao nosso pastor, mas é algo específico seu, porque o nosso Deus não errou de endereço. O nosso Deus conhece exatamente quem nós somos, conhece exatamente a nossa formação, conhece exatamente aquilo que nós precisamos, conhece exatamente as experiências que Ele nos deu e conta com você. Então Deus conta com você, com a sua história, com a sua experiência, para que você faça parte deste corpo. E você não está aqui à toa, você não chegou neste lugar, de qualquer maneira, ou eu não esperava isso. O Senhor te trouxe aqui com uma função específica. Eu gosto de dizer, e eu falo isso reiteradas vezes, que se Deus nos chamasse apenas um dia antes do arrebatamento da igreja, ou se Ele nos chamasse um dia apenas antes do dia da nossa partida para o Senhor, é porque Ele tem um propósito nesse dia para fazer através da sua vida para a obra do Senhor.
Então Deus conta com você. Deus conta explicitamente com você. E sabe o que é interessante, irmãos? Trazendo aqui para a nossa realidade próxima da igreja como um todo, nós temos na igreja alguns departamentos. Nós temos aqui o departamento dos jovens, temos o departamento dos adolescentes, temos o departamento das crianças, temos o departamento feminino, temos o departamento dos cooperadores na obra do Senhor, e nós temos o nosso departamento ministerial, ou o nosso corpo de obreiros. E se nós temos o corpo de obreiros, nós temos o corpo dos adolescentes, temos o corpo das irmãs, temos o corpo de músicos da igreja do Senhor. Porque esses ministérios específicos que nós exercemos na casa do Senhor são também parte deste corpo todo, mas também é parte deste corpo específico que é de um departamento específico da igreja. E sabe o que acontece? Dentro deste corpo que está inserido no corpo total, grande e glorioso da igreja que um dia vai morar no céu, Deus também tem funções específicas dentro de cada departamento da igreja. Porque é a vontade de Deus que nós exerçamos e pratiquemos o melhor para o Senhor Jesus. E de que forma isso é feito? Isso é feito da seguinte forma: Deus tem funções específicas para cada um naquilo que você exerce dentro da casa do Senhor. Seja no seu departamento, seja na igreja como um todo, Deus tem funções específicas a cada um. E cada um que chega traz mais oportunidades para que essa obra cresça na graça e no conhecimento da parte do Senhor. E você sabe o que acontece? Deus é aquele que está no controle de tudo e de todas as coisas. Deus é aquele que não erra. Deus é aquele que sabe exatamente quem você é. E Deus te faz estar exatamente no lugar aonde Ele quer que as suas experiências valham para aquilo que Ele quer que você exerça, para o aperfeiçoamento da obra dEle neste lugar. Então Deus tem um chamado específico a cada um de nós. Deus nos traz e Deus nos coloca em funções estratégicas, e Deus te colocou em um lugar estratégico para que aquilo que é a vontade dEle na sua vida seja exercido por você. E sabe, irmãos, cada um tendo um lugar, a aparência que nós temos é que nós somos independentes. Ah não, porque eu sou exclusivo, algo que eu faço aqui ninguém faz, e olha, eu sou a pessoa mais importante deste lugar. Não é verdade. Porque quando nós falamos de um corpo, nós falamos de dependência. E aqui, se eu tenho sede, eu vou aproveitar a simulação, né? E ainda que eu tenha sede, você imagina se eu não tivesse mão, simplesmente para pegar o copo e levar o copo à boca. Imagina que situação. Então nós somos dependentes de cada uma das funções que o seu irmão exerce. Você é dependente, ainda que você não queira, né? Você é dependente desse irmão que está aí do seu lado. Sabe o que isso implica dizer? Que nós devemos cuidar uns com os outros. Porque se nós somos corpo, e nós devemos zelar deste corpo que nós temos num pequeno departamento, neste corpo que nós temos na igreja local, e neste corpo que nós temos nesta igreja universal, e não há igreja universal, mas nesta igreja universal, que caminha sem ruga, sem mancha e sem mácula, ao encontro do Senhor no arrebatamento da igreja, nós temos uma função específica. Mas só que, apesar de nós termos uma função específica, nós continuamos dependendo uns dos outros. E implica dizer que, ainda que nós sejamos corpos e nós tenhamos função específica, eu dependo de cada um dos irmãos. Isso nos faz entender que, apesar de nós termos algo específico que é meu e que é seu, nós só conseguimos exercer quando nós temos algo que Deus vai completando para nós. Porque a igreja, ao longo do tempo, ela vai se aperfeiçoando e vai se completando, e nós vamos somando em direção à vontade plena, perfeita e agradável de Deus. Então implica dizer que, para que eu possa exercer bem o meu ministério, eu dependo do Fábio. Para que o Fábio exerça perfeitamente o ministério dele, ele depende do Marcos, ele depende do outro Marcos, ele depende de cada um dos amados irmãos. Então nós somos intrinsecamente ligados, ainda que nós não queiramos. Então não adianta nós termos vontades pessoais que se sobrepujam ou que possam fazer com que a vontade coletiva seja sucumbida. Isso é impossível de acontecer,
Porque ainda que a minha vontade seja grande, a vontade do Senhor é aquela que prevalece no corpo chamado Igreja do Senhor Jesus. E nós estamos aqui especificamente para cumprir aquilo que é a vontade de Deus. E sabe, irmãos, quando nós vemos que Deus forma cada um de nós como um vaso, a Bíblia diz que é impossível que um vaso diga ao seu artífice: que é o que fazes? Como se nós não pudéssemos dizer: Senhor, por que o Senhor me fez assim? Porque algumas pessoas questionam a respeito do seu chamado específico e começam a questionar com Deus: olha, Senhor, por que Deus, justamente eu tenho que estar nessa determinada função? Então Deus nos forma de uma forma que nós não questionamos aquilo que Deus faz e a maneira como Ele resolveu se relacionar conosco, mas implica dizer que nós aceitamos, porque nos submetemos àquela que é a vontade soberana, boa e agradável de Deus. Porque não é simplesmente soberana, porque a vontade de Deus não é impositiva para com as nossas vidas, mas a vontade de Deus ela é plena e soberana, mas também ela é boa e agradável. Então nós estamos aqui diante de uma situação específica. Se nós temos uma vontade soberana de Deus e ela também é boa e agradável, implica dizer que quando nós não estamos cumprindo plenamente aquilo que é a vontade de Deus, nós estamos com um sério risco de ir contra aquilo que é bom e agradável. Se nós queremos andar de maneira plena diante da vontade de Deus, exercendo aquilo se é que nós podemos dizer o que é viver uma boa vida, uma vida oportuna diante da vontade de Deus, é que nós cumpramos aquilo que especificamente o Senhor te chamou para cumprir. É impossível que nós vivamos uma vida calma, abençoada e sossegada se nós não cumprimos o nosso ministério, se nós não cumprimos o nosso chamado. Porque ainda que você queira ou você não queira, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas, importa dizer que nós também o aceitamos como Senhor das nossas vidas, e nós passamos a ter um dono, e esse dono se chama Jesus Cristo de Nazaré. E se você não sabia disso, quem sabe alguns aqui que são novos ainda na fé, você tem um Deus que é soberano e que Ele está no controle de tudo e de todas as coisas, e que o nosso desejo é que a vontade dele sempre prevaleça sobre a nossa vontade, que a nossa vontade possa ser sucumbida e que nós possamos crescer diante daquilo que é a vontade de Deus para com as nossas vidas. Nosso objetivo principal quando nós aceitamos a fé em Cristo Jesus é nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Pastor, quer dizer então que eu vou ser outra pessoa, e onde vai estar esse eu que eu sou até aqui? Esse eu está sendo aperfeiçoado por aquilo que Deus quer para você. Sabe o que eu costumo dizer, irmãos? Que às vezes a gente não é exatamente aquilo que a gente queria ser. Muitas vezes nós não temos tudo aquilo que nós gostaríamos de ter. Mas eu quero que você saiba que se você está debaixo da vontade de Deus, você é exatamente quem Deus quer que você seja. Você tem exatamente aquilo que Deus quer que você tenha. E você faz exatamente aquilo que Deus quer que você faça. E muitas vezes nós não percebemos o trabalhar de Deus na nossa vida, porque às vezes nós estamos inseridos numa determinada situação das nossas vidas e que a gente não tem uma visão própria, inerente àquilo que é da nossa própria função e da nossa própria vontade. Porque quando nós estamos cumprindo algo dentro deste corpo místico que atende por nome e que tem como cabeça o nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo, implica que muitas vezes nós não entendemos as nossas funções. Muitas vezes nós estamos cumprindo a nossa vontade e nem percebemos que o Senhor já está trabalhando nas nossas vidas. Mas o que importa é que nós estejamos dispostos a exercer aquilo que exatamente o Senhor quer que você exerça. Quando nós nos dispomos e nós nos abdicamos de nós mesmos, nós estamos nos preparando para cumprir plenamente a vontade de Deus. E se nós estamos cumprindo plenamente a vontade de Deus, Deus nos leva numa direção para fazer o melhor também pela sua vida. Porque Deus não faz nada que não seja com a vontade dele, como um pai, de te abençoar de uma maneira sobrenatural. Agora, quando nós nos rejeitamos a cumprir aquilo que é a vontade de Deus, especificamente para a nossa vida, é como se nós quiséssemos, como corpo, sairmos do corpo. Agora você imagina que situação é para um membro querer sair do corpo. Primeiro que o corpo deve como um todo sentir.
E nós que estamos próximos aqui como um grande organismo, sentimos mais do que os outros. E se passamos a não sentir, é porque alguma coisa está falhando no nosso corpo e nós não estamos sentindo, significa que nós estamos doentes. Porque quando nós, imagine os irmãos aqui, eu já vi algumas pessoas que sofreram um acidente e vão lá examinar as pernas dele. Imagine que situação desesperadora, quando se bate na perna. Você está sentindo alguma coisa? Não estou sentindo. Eu tive a infelicidade, mas Deus estava no controle de tudo, de ter que fazer uma cirurgia e tomei aquela hack, né? Os irmãos ali conhecem bem. E quando eu acordei, foi um negócio ali desesperador para mim, porque eu sentia os meus braços, eu tinha consciência plena, mas eu não sentia as minhas pernas. Aliás, eu sentia daqui, do meio da coluna para baixo. E como foi desesperador para mim, eu comecei a me apalpar ali. E quando eu comecei a voltar a sentir os sentidos do corpo, eu fui adorando a Deus e agradecendo a Ele, porque voltei a sentir. Então, muitas vezes nós temos que ter uma preocupação específica nas nossas vidas quando nós sentimos falta de algo que era para exercer e cumprir uma determinada coisa e não está cumprindo. Precisa fazer parte da nossa rotina essa vontade de ver que todo o corpo está conjuntamente fazendo e cumprindo a vontade soberana, perfeita, boa e agradável de Deus. Então eu não tenho dúvida que o desejo de Deus para com a minha vida e para com a sua vida é que nós possamos exercer essa vontade de Deus que ela é soberana nas nossas vidas. Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia ainda. No livro de Colossenses, no capítulo 1, o versículo de número 18. Diz assim: e Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Sabe o que isso quer dizer? Que nós temos alguém que está no controle de tudo, de todas as coisas. E se nós nos gloriamos em alguma coisa, nos gloriamos em saber que Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. E que se nós oferecemos e tributamos alguma coisa que acontece através das nossas vidas, nós apontamos o Calvário. Porque quem manda e comanda aqui este lugar se chama Jesus Cristo de Nazaré. E tudo que nós fazemos é por Ele, é para Ele e é através dEle. E sabe, quando nós observamos isso, eu fiquei imaginando, falei, será que a Bíblia está sendo controversa? Porque nós lemos aqui a respeito de diversas funções específicas. Olha, do olho, a orelha, né? O olfato, o ouvido. Eu falei, mas tudo isso faz parte da cabeça. Como é que pode? Será que está havendo aqui uma confusão entre essas duas atividades aí, né? Mas sobretudo, o que Deus está fazendo aqui, está nos ensinando, é que a sede dos nossos sentimentos e das nossas emoções precisa estar intrinsecamente ligada no Senhor. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós agimos, aquilo que nós fazemos, tanto no nosso corpo individual, quanto no nosso corpo coletivo dentro da nossa igreja local, quanto no nosso corpo como um todo, exercendo a nossa função daquilo que é a vontade de Deus, precisa estar intrinsecamente ligado ao Senhor Jesus Cristo. Porque não há como nós exercermos plenamente a nossa vontade quando nós não estamos plenamente dispostos a ouvir e a exercer aquilo que é a vontade de Deus. Porque se Deus não tiver o domínio de tudo, se nós não nos oferecemos para que Ele domine sobre tudo e todas as coisas, nós ainda não estamos prontos para exercer plenamente a vontade de Deus. Se nós não temos intimidade com o Senhor para ouvirmos e atentarmos para aquilo que é a vontade dEle, não temos como nós exercermos a vontade plena do Senhor para com as nossas vidas. Quer ver uma coisa? Abra ainda a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 11 ao 16, e diz assim: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé
Olha aqui um pouquinho para mim, antes de nós continuarmos a leitura. Implica dizer que a vontade de Deus é que, quando nós estamos aqui, exercendo a vontade de Deus de forma coletiva, oferecendo o trabalho da nossa vida para a nossa igreja local, a vontade de Deus é que todos nós cheguemos à unidade da fé. Implica dizer que se alguém chegou, acabou de chegar aqui hoje, aceitou a Cristo como Senhor e Salvador no culto passado, ele já faz parte desta igreja, e que esta igreja como um todo deve a ele, que ele esteja caminhando na mesma unidade de fé, que ele também tenha o mesmo pensamento, a mesma direção que nós temos. E cabe aqui nisso, cabe ao corpo abraçar de tal forma para que este novo membro que se achega a nós possa andar também em unidade de fé, cumprindo plenamente aquilo que é a vontade de Deus. Porque ele diz aqui, todos cheguemos à unidade da fé. Implica dizer que todo aquele que é membro deste corpo precisa andar em unidade de fé, precisa ter o mesmo pensamento, estar dentro da mesma direção, e não tomando decisões pessoais precipitadas e que não façam parte daquilo que é a vontade de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E ao conhecimento, continuando a leitura, do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha que situação ousada isso, nos assemelharmos àquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele diz aqui, ao homem perfeito, à medida. Ele não diz que nós vamos chegar a ser aqui deuses, ou que nós vamos ser, vamos passar a ser Deus. Não, mas ele diz que nós vamos viver à medida da estatura de Cristo. Implica dizer que quando nós estamos inseridos nele, nós como um coletivo cumprimos aquilo que é a vontade dele. E que se não estamos cumprindo, nós ainda não estamos nele, nós estamos ligados nele, porque se estamos ligados, não tem como nós cumprirmos aquilo que não é a vontade dele. Nós temos que cumprir de maneira plena. Se nós não estamos cumprindo individualmente, nós cumprimos dentro do coletivo, porque essa igreja que atende pelo nome de Jesus, ela no seu coletivo promove aqui na terra e continuará promovendo até o arrebatamento a vontade de Deus neste lugar, a plena e soberana vontade de Deus. E se ela é exercida de alguma forma neste mundo, ela é exercida através de mim e de você. Imagine, irmãos, que nós então, como membros de um só corpo, quando nós estamos aqui de maneira coletiva, nós vivemos a unidade da fé de tal forma que nós somos o corpo de Cristo para exercer aquilo que é a vontade dele aqui na terra. Talvez eu e você, de maneira individual, somos incapazes de fazer a vontade de Deus. Mas quando nós reconhecemos que somos dependentes uns dos outros e que nós atendemos como igreja do Senhor e que nós somos corpo de Cristo, nós passamos a executar a vontade de Deus aqui na terra. Porque esse mundo, a Bíblia diz que ele jaz do maligno e que ele é dominado pelo principado e pelas potestades do ar. O domínio aqui, aparentemente, se não fosse a igreja, aliás, aparentemente não, se não fosse a igreja do Senhor sobre a terra, a bênção e a intercessão do Espírito Santo através das nossas vidas, esse mundo já estaria sucumbido. Então quem faz a diferença neste lugar sou eu e você. E se você pode se glorificar em alguma coisa, nos glorificamos por podermos estar ligados a Cristo e temos essa oportunidade única de exercer e de cumprir a vontade de Deus neste lugar. Então a vontade de Deus nada mais é na nossa vida, de maneira individual e de maneira coletiva, como corpo de Cristo, senão que a vontade dele seja estabelecida através da minha e da sua vida. Você, e é através de você que Deus quer trabalhar. Deus precisa de você. Deus esteve aqui como homem, teve um corpo humano, terreno, enquanto ele estava aqui durante 33 anos e cumpriu o seu ministério durante 3 anos e meio aproximadamente, e continua a cumprir através da minha e da sua vida. Deus conta com você, e não conta com você de maneira individual, mas conta com você quando você reconhece que você depende do seu irmão e que você depende desta igreja, que você depende um do outro, e que sem Jesus você não é nada, mas também sem estar no corpo, ligado no corpo, você também não é nada. Por isso que não há ministérios individuais, né? Ainda que
você exerça o seu ministério de maneira individual. Não existe ministério interdependente que não dependa de ninguém. Eu só dependo eu e Deus, e não está ligado ao corpo, não está ligado à igreja. Eu não reconheço como sendo ministério. Não existem ministérios específicos de alguém que se autodenomina: olha, a partir de hoje eu ponho a mão na minha cabeça e eu vou exercer a vontade de Deus, eu não devo satisfações a ninguém. Não faz parte desse corpo, e nós não reconhecemos, porque isso está externo, não está ligado a este corpo coletivo, místico, que atende pelo nome de Jesus. Glória a Deus. Então a vontade de Deus é que você exerça a vontade dele plena, mas que seja em unidade com os nossos irmãos. Se nós estamos separados, se nós estamos intrigados, se nós estamos com diz que me diz, com fofoca, com coisas que permitimos que essas coisas externas atinjam a nossa vida, desde a nossa vida pessoal, passando pelo coletivo, nós não temos como exercer a plena, perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Nós dependemos dessa unidade de fé, nós dependemos deste entendimento pessoal, individual, para que o coletivo possa prosperar. E nós terminamos dizendo: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em rodas por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia e engano fraudulosamente. Antes, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Essa vontade de Deus através das nossas vidas, que nós entendamos a unidade da fé e que somos membros uns dos outros, para que nós possamos cumprir a vontade de Deus, seja plena na nossa vida. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.